E aí pessoal, beleza? Esse é o segundo vídeo sobre a Jin. Esse vídeo vai conter spoilers sobre o mangá, né? Então se você não leu ou não assistiu o anime, corra lá pro primeiro vídeo, assista as impressões gerais sobre essa obra, né? Só recapitulando, o mangá tem 5 volumes, está sendo publicado aqui pela Panini, aqui no Brasil só tem 5, lá no Japão tem 9. É uma obra do Kamon Sakurai, beleza? Então vamos para os spoilers. Bom, vou começar falando sobre os poderes de um Adin, né? Como o autor consegue variar a ação em cima dos poderes dos Adins, né? Os Adins, eles podem soltar o seu fantasma negro, que tecnicamente é chamado de IBM, que é uma personificação, um fantasma que ele pode ou não controlar, né? No mangá mostrou a aplicabilidade desse poder de 3 formas diferentes. A primeira com o Tanaka, né? Ele usando como se fosse um controle remoto, ele até apertando os olhos para se concentrar no seu fantasma negro e ele controlando de fato o seu IBM, né? O cara da boina ele já usa de maneira diferente, ele dá instruções específicas para o seu fantasma para ele agir da maneira que ele quer. É como se fosse um pet, né? Ele vai lá e fala, ó, vai lá, pega uma coisa, leva uma coisa de tal lugar, mata aquele cara. Então ele dá instruções específicas e o seu IBM, né, o seu fantasma negro age de acordo com essa instrução. O Kei Nagai, não, ele não tem controle nenhum sobre o seu fantasma negro, então tem momentos ali que a ação até depende da ajuda do seu fantasma e ele meio que conversa com o fantasma. E o engraçado é que o fantasma dele até fala, né? Uma coisa que surpreendeu até o cara da boina. E essas falas, ao meu ver, é uma representação dos sentimentos reprimidos do protagonista que são expelidos na voz do fantasma negro, né? O, uma coisa interessante para falar sobre os Adins é que quanto mais velhos, menos dor eles sentem, né? O mangá mostra muito bem isso logo no início, com os experimentos que o governo faz com o Nagai, né? E ele mostra, ó, vamos ver o nível de dor, o quão recente ele é um Adin, né? Ele corta o dedo, o cara grita de dor, então ele é um cara, ele tá no início ainda dos seus poderes. Então, quanto mais experiente é o Adin, menos dor ele sente, porque ele vai se acostumando com essa condição de morrer, né? E o autor consegue variar a ação muito bem em cima disso, né? O, o cara da boina, ele usa o corpo dele em prol do combate muito bem, né? E ele acaba arrancando um braço quando necessário, uma perna, ele até chega ao ponto de se matar para reiniciar o combate e voltar vivo e inteiro para o segundo round, digamos assim, né? Então o autor consegue variar muito bem a ação em cima disso, né? Mas isso levanta a questão, né? Será que os Adins são invencíveis, né? O mangá ele se preocupou com essa pergunta, né? E já mostrou que não, né? Existem formas de incapacitar indefinidamente os Adins, né? Uma delas é deixando inconsciente ou preso em algum lugar e até, acredito eu, deixando em coma, né? Isso é uma suposição minha, mas o mangá mostra muito bem prendendo ele em algum lugar, deixando ele inconsciente, afogado, coisas assim, né? Existe até um dardo do governo, um sedativo que apaga o Adin e outras questões são levantadas pelo autor também, como por exemplo, será que dá para matar um Adin, né? E uma coisa interessante é que para exemplificar isso, eles começam a explicar como que funciona a regeneração do corpo de um Adin, né? Então, o corpo de um Adin percebe qual a maior parte do corpo que restou e o que precisa ser restaurado. Então, se um Adin perde um braço, a maior parte é o resto do corpo, né? Então só perder o braço, ele regenera o braço. Não compensa ele regenerar o corpo todo vindo do braço. Então o corpo do Adin usa essa lógica, né? E o que nos levanta a seguinte questão: e se a gente arranca a cabeça do Adin, né? A cabeça que vai ser regenerada, ele vai ter todos os pensamentos e todas as personalidade do Adin inicial, né? Será que essa cabeça regenerada vai de fato reviver? Então, o mangá levanta essa questão que, olha, a morte de um Adin é de fato perder a cabeça, porque teoricamente essa cabeça não tem os pensamentos da cabeça original, né? O mangá levanta essa hipótese. Eu já levanto outra pergunta, né? Na hora que eles falaram isso, eu já pensei outra coisa. Beleza,
se é a maior parte do corpo, e se eu cortar exatamente no meio um Adin? Será que o corpo dos dois Adins são regenerados e eu tenho duas pessoas com a mesma personalidade vivas ali? Eu li até o volume 5, né? Eu, eu acho que é um pensamento interessante se o autor explorar isso. Já pensou um exército de Adins com essa lógica? É algo a se pensar, né? O mangá ele levanta essas questões muito bem, né? Mas o que eu mais gosto é a forma com que ele consegue variar a ação do, dos personagens baseado nesse poder de regeneração, né? Em vários momentos, o cara da boina levou tiros de dardo, né? No braço, por exemplo, e ele não pensa duas vezes, ele arranca o braço para não ter o efeito do sedativo, né? Então, para poder regenerar. Então, o uso desse poder regenerativo é muito interessante, deixa a ação muito viva e muito intensa. É muito legal ver isso no mangá, né? Mas vamos falar um pouco sobre o Nagai. O Nagai ele é um protagonista muito egoísta, ele tem traços de sociopatia, né? Ele é um cara que não se importa com as pessoas, não se importa com as pessoas em sua volta, e ele procura agir da maneira que as pessoas esperam que ele haja, né? Ele não consegue se pôr no lugar de outra pessoa. Isso é mostrado desde a infância dele, quando a irmã dele exemplifica como ele agia na escola e como ele conversava com as pessoas em sua volta. Isso, lógico, deve ter a ver com o fato dele, criança, ter sofrido um trauma, né? Que é quando o seu animal de estimação morre e a partir dali ele começa a enxergar o IBM dele, né? O fantasma negro dele. E eu tenho certeza que o fato dele começar a enxergar esse fantasma que ninguém enxerga, isso deixou ele deslocado com a realidade e ele acabou tendo esse trauma e por isso que ele não tem essa conexão, essa empatia com as pessoas. E a demonstração que o autor coloca para mostrar pra gente a forma com que ele interage com as pessoas e como ele é frio, contrabalanceando com o outro personagem que apareceu mais pra frente, né? Que é um garoto que é o Nakano, eu deixei anotado ali. O Nakano, ele sobreviveu, né, à investida lá do cara da boina e ele procurou o Nagai para poder formar uma aliança ali. Então, quando o Nakano precisou de um carro, ele usou da simpatia dele, da conversa, interagindo com as pessoas em sua volta para poder conseguir o carro. Ele não roubou, ele não fez nada de errado para conseguir o carro. Isso na cabeça do Nagai não faz sentido. O Nagai não consegue pensar dessa maneira. E o Nagai ele usa muito bem das fraquezas das pessoas, né? Quando uma cena emblemática para mim é quando o Nagai ele fala que vai usar a esposa do Tosaki contra ele, né? Falando, a esposa do cara tá em coma, a gente tem uma vantagem contra o Tosaki, vamos conversar com ele. E o Nakano ele já não curtiu a ideia, ele já não gostou, né? Então a cena dos dois se questionando, né? Dos dois em conflito por conta dessa decisão do Nagai é muito emblemática para mostrar que ele não se importa com as outras pessoas. Ele usa as pessoas de acordo com a sua conveniência. Um exemplo disso é quando ele estava foragido lá no interior do Japão, com aquela velhinha, né, vivendo com ela. Então, enquanto era conveniente, ele ficava lá no interior do Japão, mas quando não deu para permanecer nesse estado, ele fugiu, né? E ele é um personagem, como eu disse no primeiro vídeo, que ele não se interessa muito pelas coisas que ocorrem em sua volta. Então ele foi forçado a agir porque a tranquilidade e paz que ele queria não ia existir, né? Então ele foi forçado a agir pelo cara da boina. Antes de eu falar do cara da boina, que ele é um tópico totalmente separado, eu queria falar sobre o Tanaka. O Tanaka é meio que o braço direito do cara da boina, né? A gente vê no início do mangá ele como um cara, como se o cara da boina é o cérebro, o Tanaka são os músculos, sabe? Então o cara da boina traçava um plano e o Tanaka ia lá e seguia, né? E ele é um cara que inicialmente ele não tinha muita personalidade, ele era aquele cara que era até desenhado como um cara louco, porra louca de ação, que queria se vingar, né, dos humanos que maltrataram ele com experimentos e tal. Mas a partir do momento em que ele conhece o bombeiro, né, lá no recrutamento do cara da boina, lá no volume 4, 3, 4 mais ou menos, e o bombeiro fala, cara, isso aqui vai
escalonar para uma merda muito maior do que você tá achando. Não é uma vingança só contra o governo. O cara da boina quer acabar com todo mundo e você não tá enxergando isso. A partir daquele momento, o Tanaka, ele tá meio distante do cara da boina, dá pra perceber. E um bom exemplo da empatia dele com os humanos, ele não quer ferir humanos inocentes, ele quer ferir o governo, né? A prova disso é justamente no momento em que vai ter o atentado à sede do prédio lá, que eu esqueci de quem que era aquele prédio, mas é um prédio importante do governo que fazia os experimentos dele, do laboratório lá. E aí o Tanaka fala para as meninas que iriam lá, né, passear lá perto, ele fala, não, não vai para lá, tal. E aí as meninas, seu esquisito, tal. Então ele tem essa empatia pelas pessoas, mas ele não tem pudor de ir até as últimas consequências contra quem for, né, para conseguir apoiar o plano de se vingar contra o governo. Quem se opor a ele, ele vai liquidar, mas pessoas inocentes ele tem um pé atrás, já deu para perceber isso, e talvez esse seja o momento do Tanaka se virar contra o cara da boina. Eu espero que isso aconteça, eu espero que isso aconteça, e eu acho que o mangá deu essa dica aí naquela cena dele interagindo com as meninas, né? O cara da boina, ele já é um mistério total, né? A gente não consegue saber quais são os planos dele, quem ele é, a gente não sabe o nome dele, né? Mas ele é um cara que ele, ele não tem uma raiva só pelo governo. Já deu para perceber que ele tem uma raiva pelos humanos em si, né? Existe esse ódio por qualquer humano, por qualquer pessoa que se opõe a ele, e para ele as pessoas são peças de xadrez, né? O cara da boina, ele não tem aliados, ele tem peças. Ele usa as pessoas da maneira que melhor lhe convir, assim como o protagonista, o Nagai, só que pro cara da boina, ele descarta rapidamente, muito fácil, né? Você pode perceber naquele momento do recrutamento, né? Que ele chama alguns outros Adins e fala, ó, quem tá comigo? Quem quer se vingar dos humanos? Vocês querem? Beleza, você tá comigo. Vocês não querem? Já mata os caras, já vai pra cima, entendeu? Então, o cara da boina, ele tem esse ódio enraizado pelos humanos, e a dica que o mangá deu do motivo foi no momento em que o Nagai tá fugindo do cara da boina ali no início do mangá, no segundo volume, onde o Nagai tá preso, né? E tá fugindo do governo, e aí ele tá lutando no telhado contra o cara da boina, e os dois IBMs, os dois fantasmas negros, estão lutando, e tem a cabeçada de um fantasma negro com outro, porque o ponto fraco do IBM é a cabeça. Então você destrói a cabeça, você destrói o link de conexão com o dono, e aí esse fantasma se desfaz. E no momento da cabeçada, pontos importantes da memória de cada personagem, aquela memória mais forte, é passada de um para outro. Então o cara da boina vê o melhor amigo de infância do Nagai, e o Nagai vê alguém maltratando o cara da boina, né? E eu acredito que seja o pai dele, na infância do cara da boina, né? E o pai deve falar que o moleque é um filho, um monstro, que deva morrer. Eu acho que é isso, a visão, né, de um trauma de infância do cara da boina. Isso eu tô especulando aqui, o mangá não fala nada disso. Então eu acredito muito que o cara da boina, ele tem esse trauma da infância, e aí ele queira se vingar por conta disso, né? Então, esse é um mangá interessante que abre algumas discussões também sobre os Adins são humanos ou não, né? Como eles devem viver em paz, né? Então, é um mangá que, no meio dessas discussões que ele abre, tem muita ação, tem muitos planos de como agir, igual o Death Note me prendeu pela forma inteligente de criar planos e reviravoltas. Aqui no Adin tem a mesma pegada, né? E o que a gente pode esperar pelo mangá futuramente, eu acredito que nos próximos volumes de Adin tenha uma ação desenfreada de guerra dos dois lados, né? Entre a facção do cara da boina e a facção do governo, mas o autor já se mostrou muito eficiente em quebrar expectativas, né? Já no início, onde a minha expectativa era do Nagai ser um protagonista mais ativo, mais vivo contra as ações do governo, se reverteram para eu não quero me aliar ao cara da boina nem ao governo, eu quero viver na minha. Isso me deu uma raiva,
Mas aí, com o decorrer dos volumes, eu fui entendendo que é a característica daquele personagem e ele vai ser forçado a agir como ele foi forçado no quinto volume. Ele teve que escolher um lado. E foi interessante o lado que ele escolheu, que é do governo, porque ele enxerga que o cara da boina quer fazer é uma destruição que vai além de ser contra o governo, né? Então o mangá ele já tem muitas evidências de que dá para explorar bastante coisa, para ter bastante reviravolta. Então é um mangá que eu fiquei muito fascinado, eu gostei muito da ação, da forma com que o cara da boina consegue e os outros personagens conseguem usar a variação dos poderes deles em combate, né? Esse autor é muito habilidoso em criação, em criar conspiração e deixar você preso e tenso em querer ler o próximo volume. Eu recomendo bastante esse mangá e aguardo os comentários de vocês para a gente discutir sobre a Jin e os próximos volumes aí. Só relembrando, o mangá está sendo publicado aqui no Brasil pela Panini, tem 5 volumes, logo logo espero vir o sexto aí para poder ler. Lá no Japão tem 9 e cara, tô me divertindo demais e espero os comentários de vocês, o like e o compartilhamento que vai ajudar muito o canal do VideoQuest, beleza? Então, um grande abraço a todos, valeu!